Eu convido você a meditar comigo esta palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar, obrigado, querido, poderosamente nos nossos corações. Por que o Senhor vai falar poderosamente nos nossos corações? Porque é a tua palavra. Não é porque o pastor Paulo está aqui pregando, nem, mas nunca. É porque o Espírito Santo está aqui, amém? É o Espírito Santo que vai fazer, que vai transformar, que vai mexer no seu coração, amém? Então abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 21 até o 25. Eu convido você a prestar bastante atenção na leitura e na ministração, porque um minuto que você perde quase todo ou não toda a mensagem. Então, quando nós estamos dentro da igreja, é o momento de nós prestarmos atenção no culto, amém? Porque nós temos apenas 1h30 de culto, então nós precisamos estar atentos ao que Deus vai falar nos nossos corações e sermos gratos ao Senhor por este momento. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 21 até o 25, diz assim: Também lhe disse: Vem porventura a cadeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Continuando: Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe disse: Atentai no que ouvis, com a medida com que medirdes, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome nesta noite, porque sempre o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, e hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui e vai ministrar nos nossos corações. No nome de Jesus, ó Deus, perdoa todos os nossos pecados, que nós possamos estar com o coração aberto para receber a tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós estudamos a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos, no domingo passado, nós falamos da parábola do semeador, amém? Todos lembram? Parábola do semeador. E naquela parábola, Jesus conta 4 tipos de solos onde a semente é caída. A semente caiu, em primeiro lugar, na beira do caminho. Em segundo lugar, ela caiu entre uma terra pedregosa. Em terceiro lugar, ela caiu entre os espinhos. E por último, ela caiu na terra boa. Jesus, antes de explicar a palavra, ele contou essa parábola entre uma multidão. E depois ele explicou esta palavra para alguns dos seus discípulos, para os 12 apóstolos e mais alguns que estavam com ele. Jesus disse que para aqueles que estão ali apenas, usando aqui o meu raciocínio sobre a palavra, para aqueles que estão apenas indo só por ir, não quer prestar atenção, não está nem aí com nada, para esses nós falamos em parábola. É assim, mais ou menos assim que Jesus quer dizer. Mas para aqueles que querem realmente aprender, é revelado o mistério de Deus, podemos assim dizer. Aqui nessa parábola, Jesus fala que nós precisamos ser o solo de terra boa, onde a semente é plantada, onde ela produz fruto, 30, 60 a 100 por 1. E depois desta parábola, Jesus vem, agora no capítulo 4 ainda, no versículo 21, ele vem contando esta outra parábola da candeia. Quem é a candeia representada aqui nesse texto?
A candeia representada nesse texto, em primeiro lugar, é Cristo. Porque Cristo é aquele que veio trazer a luz, o entendimento. E observa que ele começa dizendo: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Candeia é uma lamparina, vamos usar uma expressão mais comum para nós hoje, uma vela. Como se fosse uma vela. Quando nós acendemos uma vela, automaticamente nós colocamos ela num lugar mais alto para que ela possa clarear. Na época de Jesus existia a candeia, era uma lamparina, tipo aquela lamparina que vocês talvez já assistiram, aquele desenho do Aladim, não tem aquela lâmpada do Aladim? É mais ou menos aquele formato, né? Só que naquele bico ali tinha um pavio e ela era cheia de óleo e colocava-se fogo, e colocava ela no lugar alto para clarear. Jesus trouxe essa parábola para tentar explicar mais uma vez para os seus discípulos o porquê que ele veio. Ele veio justamente para isso, para trazer luz, para trazer entendimento. Porque até então os fariseus e os saduceus, eles explicavam a palavra, as escrituras, de uma forma superficial. Eles não explicavam da maneira como tinha que ser explicado. Tanto é que os discípulos, quando ouviam Jesus falando, eles falavam assim: olha, ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os fariseus e os saduceus. Jesus passava essa autoridade. Então aqui, quando ele começa dizendo a parábola da candeia, ele está dizendo assim: eu fui enviado para trazer luz. O meu pai não me trouxe aqui para que eu ficasse escondido debaixo da cama, uma expressão que ele usou para a candeia, mas eu vim para trazer luz, entendimento. E é isso que ele estava fazendo neste momento, trazer entendimento para aqueles discípulos. E o texto diz que, olhando Jesus para aquela multidão, melhor, o texto não, mas eu escrevi aqui, estou dizendo, Jesus olhando para aquela multidão e para aqueles discípulos, eu tenho certeza que Jesus, como o enviado de Deus, como a lamparina de Deus, como a luz de Deus deste mundo, como o apóstolo João diz, que ele é a luz do mundo, ele queria realmente explicar, detalhes por detalhes, o que ele veio fazer. E olhando aqui para o significado da candeia, lembrando nós, que assim como Jesus foi a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo. Porque quando ele foi, ele nos deixou uma autoridade, uma ordem, para que nós dessemos prosseguimento ao seu trabalho. E todos nós estamos aqui para isso. Olhando então para o significado da candeia, ela precisa, olha bem, ela precisa de alguém para levá-la a algum lugar para brilhar. Observe que Jesus falou: alguém pegue uma candeia ou uma lamparina e coloca num lugar para brilhar. Deus Pai trouxe Jesus até a terra e ali Jesus estava para brilhar. E nós também, como filhos de Deus, como lamparinas de Deus, como luz de Deus neste mundo, Deus nos chamou para brilhar. Deus não nos chamou para ficarmos escondidos, debaixo da cama, debaixo de uma vasilha, como aqui diz o texto. Deus nos chamou para brilhar. E diante desta realidade, eu posso dizer para você nessa noite: cuidado, muito cuidado. Muitos podem querer te colocar debaixo de algum lugar só para apagar a luz que você tem dentro de você. Muitos querem fazer isso. Observa que Jesus falou: ninguém coloca uma lamparina em um lugar escondido, mas a lamparina ou a candeia, ela tem que ficar no lugar, no alpendre, no lugar onde ela seja vista. E uma das coisas que acontece nas nossas vidas é que quando nós recebemos Jesus no nosso coração,
A nossa vida é transformada, ela é mudada. Nós começamos a não ir naqueles lugares onde nós costumávamos ir. A nossa vida começa realmente a ser transformada, mas quero dizer uma coisa para você. Vai haver pessoas, vai haver amigos, até mesmo familiares, que vão querer apagar você. Que vai querer apagar a sua chama, esconder você, porque você está brilhando demais. As pessoas vão querer colocar você debaixo. Lembre, a candeia tem que ficar sempre no lugar alto. Isso significa que você tem que ser luz do mundo. Você tem que estar no lugar onde as pessoas possam ser iluminadas pelas obras que você faz, pelas atitudes que você faz. Você é a luz, nós somos a luz. Cuidado para isso não acontecer com você. Na realidade, você não tem que ser conduzido por estas pessoas. Nós temos que ser conduzido pelo Espírito Santo. É Ele que conduz nós em lugares mais altos. É Ele que conduz nós nos lugares melhores, onde nós realmente vamos fazer a diferença. Jesus diz que nós também somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Nós somos a luz do mundo. Então aqui Jesus está dizendo que Ele veio para ser a luz, e nós também somos a luz. Nós somos as candeias de Deus, as lamparinas de Deus sobre a terra. Nós temos que brilhar. A candeia só brilha se estiver cheia de óleo. O óleo nada mais é do que o Espírito Santo dentro da nossa vida. Você só pode brilhar também se você tiver o Espírito Santo, abastecido com o Espírito Santo. Isso significa que só temos luz porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nada parte de nós mesmos, nada é porque eu sei, nada é porque você sabe, mas toda a sabedoria vem de Deus. É por isso que você brilha. É por isso que nós brilhamos e nós fazemos a diferença. É porque o Espírito Santo está dentro de nós e nós reconhecemos isso e nós nos humilhamos diante de Deus. E dizemos: Pai, continua a tua obra, continua a realizar na minha vida. Eis-me aqui, eis a lamparina do Senhor. Enche ela de azeite, enche ela do teu Espírito, porque eu quero brilhar ainda mais. Não se pode colocar uma lamparina debaixo da cama, escondida. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você foi cheio do Espírito Santo, você tem o azeite de Deus na sua vida, você tem que brilhar, você tem que falar para o mundo, você tem que expressar aquilo que está dentro do seu coração, porque você foi chamado para ser lâmpada e não para ser apagada. Lâmpada acesa, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A candeia só brilha se estiver cheio de óleo. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 13 e 14, ele nos diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tenhas ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em vós. Apóstolo Paulo está dizendo: guarda o bom depósito, quer dizer, a sua lamparina está cheia de óleo, conserve ela cheia de óleo, conserve ela abastecida, porque com ela abastecida, ninguém pode te apagar, aleluia. Com ela abastecida, você vai sempre brilhar, o mundo vai ver que você realmente é uma luz que brilha nas trevas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Falando ainda um pouco dessa lamparina ou dessa candeia, não fique acomodado. Não fiquemos acomodados, vamos usar no plural. Não fiquemos acomodados. Se você tampar ou deixar que alguém tampe a sua lamparina, ela vai deixar de receber o oxigênio, e quando ela perde o oxigênio, automaticamente ela apaga. Pega uma lâmpada e abafa ela, ela vai apagar porque vai acabar o oxigênio.
É isso que o mundo quer fazer com você. É isso que muitas pessoas enviadas do diabo quer fazer na sua vida. Mas nesta noite, Deus está te alertando. Cuidado com a sua lamparina. Cuidado com a luz que há em você. O diabo está incomodado com ela. Mas Deus nesta noite está e vai continuar abastecendo a sua lâmpada, aleluia, vai continuar abastecendo a sua lâmpada, e você nunca mais vai apagar, você vai continuar sendo lâmpada, você vai continuar dando exemplo, você vai continuar sendo um grande exemplo, aonde você mora, aonde você trabalha, enfim, o Senhor há de fazer grandes coisas sobre a sua vida, aleluia. Continuemos então com as nossas lamparinas acesas. Provérbios capítulo 13, versículo 9, diz assim: a luz do justo alegra. Diga comigo, a luz do justo alegra. É isto. Quando você está cheio de Deus, quando você está com a sua lamparina acesa, cheia de óleo, cheia do Espírito Santo, isso traz alegria para as pessoas. Você sabe por quê? Porque aonde você estiver cheio do Espírito Santo, você não vê dificuldade, você não fica de bobeira, vamos usar essa expressão, você realmente faz a diferença, porque você tem a luz do Espírito, você tem um Espírito que comanda a sua vida, nada é impossível para você, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Isso faz com que as pessoas se alegram. E se as pessoas se alegram, automaticamente elas vão ser contagiadas com esse Espírito, com esta alegria, elas vão querer também participar disso. Aleluia. Mateus capítulo 25, a palavra de Deus vai falar também das virgens, das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E ali nós vemos claramente que aquelas insensatas ou loucas, dependendo da expressão, a tradução da Bíblia, aquelas insensatas, elas não levaram óleo suficiente, não abasteceram as suas vasilhas, e quando o noivo estava chegando, ali o noivo logicamente representa Cristo, e quando o noivo estava chegando, as suas lamparinas estavam apagadas, e elas pediram para as outras, empreste um pouco de óleo, e as outras disseram, não, se nós darmos para você, nós também vamos ficar sem, e nenhuma de nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro. Isso mostra que nós não podemos de maneira alguma deixar a nossa luz apagar. A nossa luz tem que estar acesa. Eu sei que muitas das vezes o diabo, a circunstância vão tentar apagar a sua lamparina, mas lembre, se a sua lamparina apagar, o mundo vai se entristecer, porque a Bíblia diz que a alegria do justo, a luz do justo, alegra as pessoas. Você tem que continuar a ser alegria, você tem que continuar sendo bênção na vida das pessoas, e para isso nós precisamos ser luz, estar com as nossas lâmpadas acesas, brilhando. Irmãos e irmãs, a luz que há em nós, ela tem que ser contagiante. As pessoas têm que olhar em nós, cristãos, e tem que ver uma grande diferença. Nós não podemos misturar com o mundo, com as coisas mundanas, mas nós temos que realmente ser a diferença. O mundo tem que sentir o desejo de ser também cristão, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através dos nossos testemunhos. Aleluia. Jesus se compara a uma candeia, e nós também somos uma candeia. Em segundo lugar, Jesus, ele veio para revelar os mistérios do reino de Deus. O texto que nós lemos, o versículo 22 e 23, diz assim: porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus veio realmente para revelar
mistério que estava entre linhas, vamos dizer assim, no Velho Testamento, onde os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, não conseguiam trazer isso às claras, não praticavam as Escrituras, não tinham autoridade nas suas falas. Jesus veio então para revelar o ministério, ou o mistério do reino de Deus. Assim como Jesus veio para trazer a luz no entendimento das Escrituras, nós devemos também, olha só, passar para frente esse entendimento. É isso que o texto está falando. Nós também temos que passar para frente aquilo que Jesus nos ensinou. Nós não podemos ficar só para nós mesmos. Nós somos a lamparina, nós somos a luz do mundo. E como Jesus fez, nós também temos que fazer. Apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos o sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Nós temos que passar para frente aquilo que Jesus começou. Nós temos que dar continuidade ao Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, porque nós somos e fomos escolhidos. Mateus capítulo 10, versículo 7. Diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. Por onde forem, pregue essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Para quantas pessoas você falou nesta semana que o reino de Deus está próximo? Para quantas pessoas você disse essa semana que Jesus breve voltará? Para quantos amigos seus você falou esta semana: olha, não perca tempo, Jesus está voltando. Há uma promessa e nós estamos aguardando, e nós estamos mais perto do que nunca estivemos da volta de Jesus. Será que nós falamos? Será que nós anunciamos estas boas novas? A maneira como ouvimos, a maneira como nós ouvimos, determina o que vamos compartilhar para os outros. Jesus disse nesse texto, se vocês prestaram atenção no versículo 23, ele diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo: preste atenção. Preste atenção. Se vocês não prestarem atenção, ele trouxe a luz da parábola, mas mesmo assim, se não prestarmos atenção naquilo que Deus está falando nos nossos corações, nós não conseguimos nem sequer alimentar, quanto mais compartilhar aquele que Deus está falando. A maneira como ouvimos determina o que vamos compartilhar para os outros. Irmãos, tem muitas pessoas que não têm paciência de ouvir a palavra. Pasme vocês, eu vou contar uma experiência minha. Eu tenho um canal no YouTube. Nós colocamos ali as ministrações das palavras. Tem uma mensagem que, pela graça de Deus, nós ministramos ela, se não falha a memória, em 2017. Essa mensagem é 5 estratégias para derrubarmos a muralha. Essa mensagem, pela graça de Deus, alcançou 115 mil pessoas ali no YouTube. Outras mensagens, 1000 e pouco, outras 20, 30, 50. Mas o que me chamou a atenção, que eu peguei uma mensagem dessas mais recentes, que tinha, se não falha a memória, 25 pessoas que viram a mensagem. Quando eu abri as estatísticas, eu vi que 90% das pessoas não ouviram 3 minutos, melhor, 1 minuto da mensagem. O restante não ouviram mais. Outras ouviram segundos. O povo está realmente desnorteado. As pessoas não têm mais tempo para Deus.
As pessoas passam horas e horas assistindo coisas que alimentam a carne, que alimentam a vontade carnal, mas alimentado do Espírito, ninguém quer saber mais. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé, assim diz a palavra, e assim será a volta de Cristo. Como era nos dias de Noé? O povo casava, dava-se em casamento, prostituía homem com homem, mulher com mulher, era uma bagunça. Assim será, diz a Bíblia, a volta de Cristo, e nós estamos caminhando para esses dias. O povo não tem tempo mais para Deus. O povo só quer saber de saciar a sua vontade, o seu desejo. E nós, querido, como nós estamos dizendo nessa noite, a maneira como nós ouvimos, a maneira como nós aprendemos de Deus, é aquilo que nós vamos compartilhar. Você sabe por que muitas pessoas não compartilham a palavra de Deus? É porque elas não têm nada para compartilhar, não estudam nada, não aprendem nada. Nós precisamos acordar. Há um tempo, e esse é o tempo de nós pregarmos a palavra. Jesus disse para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, toda aquele que crer e for batizado será salvo. Você é a lâmpada, você é a lamparina, eu sou a lâmpada, você é a lamparina. O que nós estamos fazendo? Isso mostra que muitas vezes as nossas lâmpadas estão apagadas. E lâmpadas apagadas, elas não servem para nada. Esta sim tem que jogar debaixo da cama. Jeremias capítulo 7, versículo 23 diz assim: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha palavra, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha que interessante, há uma promessa. Vocês observaram que tem uma promessa aqui? Há uma promessa de Deus. Se nós ouvirmos a voz de Deus, Ele está dizendo: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, se vocês me obedecerem, e andar em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Se nós queremos nos dar bem, andar bem, ser felizes, ser próximos, ser abençoados, não tem outro caminho a não ser ouvir Deus, a não ser andar na presença de Deus. A nossa vida é exatamente fruto, esse texto também vai nos mostrar isso. A nossa vida é exatamente fruto da importância que damos à palavra de Deus. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós somos fruto da importância. Se nós damos importância, nós damos frutos bons. Se nós damos importância, nós compartilhamos coisas boas. Se nós ouvimos, entendemos a parábola, se nós entendemos a palavra e guardamos no nosso coração, nós vamos dar frutos, com certeza. Nada tira isso de você, porque você enraizou esta palavra, esta semente enraizou dentro do seu coração. O salmista, ele nos diz assim no Salmo 139, versículo 17 e 18, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu contasse seria mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Como é precioso os mandamentos do Senhor, como é precioso a palavra do Senhor, como é bom darmos importância à palavra do Senhor, como é bom estarmos atentos àquilo que Deus está falando, como disse o salmista, como são preciosos para mim os teus pensamentos, as tuas palavras, os teus ensinamentos. Em terceiro e último lugar, Jesus traz nesse texto um alerta sobre a importância que temos que dar a mensagem do Evangelho. A importância que temos que dar à mensagem do Evangelho. Versículo 24 e 25, nós lemos, diz assim: considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais lhe será dado, e a quem não tiver até o que tem lhe será tirado. O que Jesus está dizendo com esse texto? A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, ela tem uma explicação da seguinte forma:
quanto mais nos apropriamos da verdade agora, mais receberemos no futuro. E se não correspondemos à pouca verdade que soubermos agora, porque tudo aquilo que nós sabemos agora de Deus, é isso aqui da grandeza de Deus, daquilo que Deus tem para revelar para nós no futuro. E se não correspondemos à pouca verdade que soubemos agora, nem isso adiantará. Quer dizer, se eu não correspondo com Deus agora, se eu levo a Deus de qualquer maneira, isso vai me resultar na perca da minha salvação. Valorize o pouco que estás ouvindo hoje, porque a revelação completa virá na volta de Cristo. É isso também que está dizendo esse texto. Valorize agora o pouco que vocês estão ouvindo, porque o resto da revelação vai se completar na volta de Cristo. E muitos estão fazendo uma medida errada, como disse aqui Jesus. Com a medida que vocês medirem, vos medirão também. Você também vai ser medido lá no final. Timóteo, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vai falar um pouco sobre a valorização que nós temos que dar às Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ser ensinada, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. As Escrituras, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para tudo em nossas vidas. É por isso que nós temos que valorizar esta palavra, é por isso que nós temos que colocar em primeiro lugar esta palavra, como diz aqui, considere atentamente o que vocês estão ouvindo, com a mesma medida que vocês medirem, vos medirão também e ainda acrescentarão. Quer dizer, se você valorizou o pouco que você está recebendo hoje, quando é lá na volta de Jesus, você vai receber a revelação completa, quer dizer, vai acrescentar na sua vida. Você vai receber de Deus a coroa da vida. A coroa da vida. Valorize o pouco que você está ouvindo hoje, porque a revelação completa virá na volta de Cristo. Valorize isso. Será acrescentado mais luz para quem se apropria dela. Ouça bem, será acrescentado mais luz para quem se apropria da luz, e será acrescentado trevas para aqueles que não se apropriam da luz, mas das trevas. Concluindo, para nós já encerrarmos aqui, concluindo a palavra, sejamos candeias acesas no mundo da escuridão. Irmãos, nós estamos no mundo escuro. O escuro que eu estou dizendo é um mundo caído no pecado. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Você já parou para pensar nisso? Quantos amigos seus já foram para o inferno? Pastor, mas nós não podemos julgar. Sim. Sim. Mas algumas pessoas é difícil a gente errar, né? Mas toda pessoa, ela tem uma oportunidade. Às vezes, essa pessoa que nós até achamos que ela vai para o inferno, no último minuto da sua vida, na agonização, ela lembra de Deus, pede perdão pelos seus pecados, e ela consegue se salvar. Mas nós não podemos pensar assim, falar, então não vou nem pregar. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que procurar aquelas pessoas que estão sem Deus, que estão desorientadas. Nós temos que falar de Jesus, nós temos que proclamar, dar continuidade, porque nós somos as lamparinas de Deus. Nós somos as lamparinas de Deus. Sejamos candeias acesas no mundo de escuridão, para que pessoas possam achar suas dracmas perdidas. A salvação
Sejamos essas lamparinas. Nunca se envergonhe do Evangelho de Jesus, para que Ele não se envergonhe de você lá no céu, ou diante do trono de Deus. Nunca se envergonhe do Evangelho de Jesus, porque vai chegar aquele dia que você vai dizer: ah, Senhor, em Teu nome eu fiz maravilhas, em Teu nome eu fiz aquilo. E o Senhor Jesus vai olhar para você, porque nesse dia Ele não será mais Salvador, nesse dia Ele será juiz. A primeira vez Ele veio como Salvador, como Cordeiro de Deus. A segunda vez Ele virá como um juiz para julgar a nação. E todo aquele que fez, que levou a palavra do Senhor relaxadamente, de qualquer maneira, que escondeu a sua lamparina, que apagou a sua lamparina, eles vão ouvir a seguinte frase de Jesus: não quero nem falar. Apartai-vos de mim para o fogo que está preparado para o diabo e os seus anjos. Mas para aqueles que realmente manteram as suas lamparinas acesas, para aqueles que se importaram pela palavra, para aqueles que valorizaram a palavra, para aqueles que olharam para esse texto, quando Jesus disse: considere atentamente o que vocês estão ouvindo, a mesma medida que vocês estiverem medindo, vos medirão também. Para isso Jesus vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, aleluia, possuí por herança, aleluia, o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. É isso que eu quero ouvir, é isso que nós queremos ouvir, e para isso eu tenho que alertar você nessa noite: dá ouvido àquilo que Deus está falando, considere, valorize, seja uma lamparina, seja um fogo aceso, seja uma pessoa que faz a diferença, que as pessoas olhem para você e realmente vejam luz em você, e você possa ajudar as outras pessoas. Não misture. Não seja de trevas nas trevas, mas seja de luz nas trevas. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, queridos. Que nós possamos ser a candeia. Se você é a candeia, você não tem que ficar nesse lugar mais alto. Não estou dizendo que você tem que ser melhor que os outros. Não. O lugar mais alto é o lugar onde você pode ajudar os outros. Porque quando fala que a candeia fica no lugar mais alto, para que serve a lâmpada no lugar alto? Olha para cima. Quantas lâmpadas tem aqui? Para que servem essas lâmpadas? Só para clarear. E ela está ajudando muito. Alguém já olhou para cima e falou: oh, que lâmpada maravilhosa, oh, muito obrigado. Ninguém agradece a lâmpada, né? Da mesma forma somos nós. Às vezes você vai ser luz, você vai fazer diferença, você vai fazer 1000 coisas boas, mas ninguém vai chegar e vai falar para você: oh, mas como você é gente boa. Às vezes não, sempre não. Quando nós nos tornamos luz, quando nós começamos a falar aqui, as pessoas querem nos apagar. Mas lembre, continue sendo luz. Quando eu falo que a luz tem que ficar no lugar mais alto, não é porque você vai ser melhor, é porque você vai fazer a diferença lá em cima. Você vai brilhar, você vai ajudar as pessoas, aleluia. Conseguiu entender? O lugar mais alto da lâmpada, não é que eu sou melhor que os outros, não. Você vai ficar ali para fazer a diferença lá. Está lá ela fazendo a diferença. Mas ninguém agradece ela. Mas amém, sejamos luz, porque no final nós vamos receber a recompensa. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Vamos, neste momento, passar para o momento da ceia, depois nós vamos orar.